Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo, iremos fazer o resumo da lição 7, que tem como título O Ministério da Igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. E utilize os nossos vídeos na evangelização. Se você é professor de escola dominical, nós deixamos aqui o nosso resumo para ser aproveitado no espaço disponível que você tiver. Se você não é professor, mas acompanha as lições da Escola Bíblica Dominical no nosso canal, o resumo também fica disponível para você fazer uma revisão. Que Deus os possa abençoar. O texto áureo diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 16, que nós iremos comentar no nosso resumo. A palavra-chave é ministério. Nesta lição temos três objetivos específicos, a saber, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança, elencar os cargos ministeriais instituídos na Igreja Primitiva, e explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. De acordo com os objetivos específicos da lição, nossa lição vai transcorrer desta forma: apresentar o que era o exercício do ministério sacerdotal antes e durante a Antiga Aliança, bem como na Nova Aliança, e pontuar alguns objetivos, ou melhor, de acordo com os objetivos, os ministérios que são exercidos no texto bíblico na atualidade, bem como ministerialmente nas organizações religiosas, principalmente as evangélicas. Aqui nós iremos ver a diferença, diferenciar as funções e ofícios, as qualificações dos obreiros, aqueles que exercem o seu ministério de acordo com a palavra de Deus. Deus escolhe pessoas determinadas e dons específicos é colocado ou são colocados nessas pessoas para edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, o ministério sacerdotal de todo crente. O número 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática sacerdotal é bem antiga, antes mesmo da antiga aliança, de Deus estabelecer uma aliança com Israel, o povo do antigo pacto. A prática sacerdotal ela inicia-se dentro das famílias. E esta era de cunho familiar, na esfera familiar. Como nós vemos Jó, no capítulo 1, versículo 5, do livro que leva o seu nome, intercedendo, oferecendo sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos, intercedendo por ele. No princípio, os cabeças das famílias eram os sacerdotes de suas casas. Na antiga aliança, por exemplo, quando Deus separa Israel e estabelece um concerto com este povo, diz em Êxodo capítulo 19, versículo 6, que o Senhor o constituiu como nação sacerdotal e povo santo. Note, nação sacerdotal. Depois de Deus estabelecer um concerto com Israel, constituiu ou separou a tribo de Levi e a família de Arão, conforme em Números capítulo 3, versículo dos 5 a 9, como, respectivamente, uma tribo sacerdotal dentre a nação de Israel, a tribo de Levi, e a família de Arão como a família dos sacerdotes. O número 2, a doutrina bíblica está confirmada no Novo Testamento. Esta doutrina bíblica do sacerdócio da nação de Israel era típico de uma figura de Cristo na antiga aliança. No Antigo Testamento, a nação de Israel, ou o ofício sacerdotal, melhor dizendo, era um tipo de Cristo. O tipo era uma prefiguração da obra de Cristo no Antigo Testamento. E o seu cumprimento no Novo Testamento é chamado de antítipo. O tipo prefigura Cristo e há o seu cumprimento, a Bíblia esclarece que tem o seu cumprimento na Nova Aliança. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1, Jesus é descrito aqui, o próprio Cristo, como sumo sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, que está assentado no céu à direita do trono da majestade.
Cristo, ele é o sumo sacerdote que fez ou ofereceu o sacrifício vivo e perfeito. A sua pessoa foi entregue à morte pela humanidade. E ele está à direita de Deus intercedendo pelo seu povo. O comentarista ele diz que o sacerdócio da antiga aliança é um tipo de Cristo que operou o verdadeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, a tribo de Levi, por exemplo, ou a nação de Israel, é detentora do sistema sacerdotal. Agora, Cristo, ele instituiu, estabeleceu a igreja do Senhor com o sacerdócio universal de todo crente. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo ele diz para os seus leitores, que direcionou a sua carta desta forma: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Note, sacerdócio santo. E a função sacerdotal aqui é descrita como Pedro para oferecer sacrifícios espirituais. Todo cristão, todo aquele que se volta para Cristo e aceita o sacrifício perfeito de Cristo, ou o que Cristo fez pela sua própria pessoa, agora recebe também o sacerdócio universal para interceder pela humanidade, levando também a palavra da verdade para outros povos, como também diz no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, o apóstolo São João ele vê os 24 anciãos que cantavam um novo canto, no versículo 9, dizendo: digno és de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Note, reis e sacerdotes. Aqui, a multidão que é representada dos salvos no Antigo e no Novo Testamento, através dos símbolos ou simbolicamente pelos 24 anciãos, são constituídos por Jesus, através de Cristo, reis e sacerdotes, que eles reinarão sobre a terra. O número 3, uma doutrina bíblica resgatada pela Reforma Protestante. Queridos, o catolicismo romano por muito tempo ensinou que o sacerdócio era limitado à figura do padre, o vigário da paróquia. A função sacerdotal para os membros não existia. O Papa, por exemplo, era considerado o vigário de Cristo, o representante de Cristo aqui na Terra. Essa doutrina ela foi resgatada, a doutrina universal de todo crente foi resgatada pela Reforma Protestante no século XVI. Lutero ensinava, por exemplo, que qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Essa doutrina do sacerdócio universal de todo crente, que Cristo colocou na Igreja, instituiu-a desta forma e foi resgatada nos ensinos da Reforma Protestante, que tinha como lema, um deles, somente as Escrituras Sagradas. Desta forma, a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todo crente é um fato na nova aliança. A Igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O número 1, o ministério quíntuplo. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, que está na leitura bíblica em classe, diz o texto: e ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós separamos aqui, de acordo com o texto de Efésios e com a proposta da nossa lição, os ministérios que são pontuados aqui, os dons ministeriais que Cristo deu a uns na igreja. Note o texto, a ênfase que o apóstolo São Paulo indica. A uns, ele mesmo, Cristo, deu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não é a todos. Os dons ministeriais são colocados em determinadas pessoas na igreja, aqueles que aceitam a Cristo, que recebem um dom específico para a edificação do corpo de Cristo.
Assim, apóstolo tem o sentido de enviado a uma missão. É como se fosse, na atualidade, um representante de uma missão, um missionário, por exemplo. Apóstolo tem o seu sentido de enviado, de acordo com o Novo Testamento, em textos específicos. Primeiro, os apóstolos foram chamados pelo Senhor, os 12. Em Mateus capítulo 10, versículo 2, está o termo apóstolo, se referindo aos 12 discípulos de Cristo que ele separou e formou o colégio apostólico inicialmente. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos irmãos de Roma, mostrando o seu chamado específico para o apostolado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Note, separado para o evangelho de Deus. Ele foi chamado para apóstolo, para o apostolado. Note que Paulo não pertencia ao colégio dos 12 apóstolos de Cristo. Ele foi chamado depois e o constituiu, Cristo constituiu ele como apóstolo dos gentios. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve esta carta e cita Silas e Timóteo como sendo seus companheiros no envio desta carta. No capítulo 2, versículo 6, ele os reconhece como sendo apóstolos de Cristo. Note, aqui o termo apóstolo, de acordo com o uso do termo no Novo Testamento, pode indicar os 12 apenas que Cristo separou, os 12 apóstolos. Pode indicar Paulo, que foi constituído apóstolo dos gentios, ou os apóstolos específicos da nova aliança, um dom ministerial específico que Deus, através de Cristo, constituiu sobre determinadas pessoas para uma tarefa específica, sendo enviado a algum lugar para uma determinada missão. Profeta. O termo profeta significa porta-voz, aquele que recebe um dom para falar no lugar de Deus ou transmitir a palavra de Deus especificamente. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, nós distinguimos aqui o profeta do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. O dom de profeta na Nova Aliança pode ser constituído em determinados crentes e todos podem profetizar, cada um por sua vez, de acordo com a liturgia do culto e que Deus dá aquela oportunidade para transmitir uma palavra para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Há uma distinção de profeta da Antiga Aliança, era um ministério específico, para o dom de profecia, para o dom de profeta na Nova Aliança. Deus constitui profetas na Nova Aliança, são pessoas levantadas e dadas um dom específico por Cristo, segundo Efésios 4:11, para o exercício da edificação da igreja, porta-voz, transmitir a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Evangelista são aqueles que são chamados com um dom específico para pregar para os povos, pregar do lado de fora da igreja e atrás das almas. Em Atos capítulo 8, versículo 5, nós vemos Filipe, que tinha sido separado para o serviço da igreja. Em Atos capítulo 6, agora sendo chamado para pregar em Samaria. No capítulo 21, versículo 8, ele era conhecido como o evangelista, que tinha sido um dos 7. Aqui Lucas menciona a chamada dele em Atos capítulo 6, que estava na relação dos 7 que tinham sido separados para o serviço da igreja, sendo chamado de o evangelista. Ou seja, ele era reconhecido pela igreja, pelo dom que ele tinha de pregar para os povos, como em Atos capítulo 8, versículo 5, em Samaria. Pastores e mestres. Os pastores são homens chamados por Deus para apacentar o rebanho com este dom. Em João capítulo 21, versículo 16, nós vemos o Senhor Jesus direcionando uma palavra para Pedro, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Mestres são homens chamados por Deus com o dom de ensino para a edificação do corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 7, diz que aqueles que têm este dom de ensinar se esmere ou se esforce para ensinar. O número 2, o serviço de diácono e presbítero. Queridos, o diácono, ele é separado pela igreja para servir na obra do Senhor, em especial
nas causas sociais, as demandas sociais da igreja. O diácono é chamado para isso. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, nós vemos ali os requisitos para que alguém seja separado para o diaconato. Em Atos capítulo 6, versículo 2 e 3, não aparece o termo diácono especificamente como substantivo, mas aparecem os verbos ali conjugados que dão a entender o serviço do diaconato. Como é o caso do versículo 2, que os apóstolos disseram para aqueles que foram levar as demandas sociais das viúvas, disse que aqueles que foram escolhidos ou que seriam escolhidos, constituamos sobre este importante serviço. Aqui está o verbo que dá a entender aquela lista de pessoas que era chamada para este serviço do diaconato. Mas o diaconato em si está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, os requisitos ali para a instituição dos diáconos, como também do presbítero, que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, um dos requisitos que é apresentado ali pelo apóstolo Paulo é ser apto para ensinar. O ensino nós já falamos aqui em relação ao dom de mestre, em Romanos capítulo 2, versículo 7. Dá-se a entender também que o presbítero ou aqueles que são separados para o presbitério tem que ter este dom para ensinar a igreja. Era a liderança que era constituída nas igrejas locais e eram eleitos por estas comunidades para poder direcionar ou estar à frente do trabalho. Como em Atos capítulo 14, versículo 23, nós vemos os anciãos, que é a palavra presbítero no Novo Testamento, anciãos que eram eleitos para as igrejas locais. Em cada igreja eram eleitos anciãos. E estes anciãos não eram qualquer um. Note que Paulo ele institui estes requisitos, mostrando para a igreja que um dos requisitos era que o presbítero fosse apto a ensinar. Em outras palavras, o presbítero tem que ter uma habilidade, um dom específico para instruir a igreja. Desta forma, Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, as qualificações para o ministério. Neste último ponto de nossa lição, foram reunidas as qualificações de natureza moral e social para aqueles que são candidatos ao exercício ministerial nas igrejas locais. As de natureza moral e social têm como referência os textos bíblicos de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2, e Tito, capítulo 1, versículo 7. As qualificações de natureza moral é o primeiro ponto. Entre eles está não ser avarento, ou seja, não ser apegado ao dinheiro, às posses, e ser uma pessoa irrepreensível. As de natureza social, uma pessoa que é habilitada ao exercício ministerial não pode ser uma pessoa soberba, ou seja, conforme o nosso comentarista aqui esclarece, uma pessoa arrogante, orgulhoso, e não ser uma pessoa irracível, em outras palavras, ser truculento, violento. Estes qualificados para o ministério estão nas cartas pastorais e reúne, como falei, as qualificações morais e sociais da pessoa para o exercício ministerial na igreja local. Aqui, queridos, nós vemos, por exemplo, que estão reunidas as qualificações para os diáconos e presbíteros para o exercício ministerial. Ou seja, aqueles que possuem dons ministeriais específicos que são separados para o serviço do Senhor. De natureza moral e social são estas qualificações. O dom que nós falamos aqui, que o Senhor Jesus dá a certas pessoas, nós só vamos saber uma pessoa tem um dom durante o exercício do seu ministério. O dom é uma coisa, quando a pessoa é separada para o ministério local, é outra coisa. Aqui são as qualificações que são pontuadas, exigidas para aqueles que são, ou melhor, para aqueles que se apresentam para o exercício ministerial das igrejas. Portanto, há qualificações claras para o exercício ministerial ou do ministério na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a doutrina do sacerdócio universal está presente nas Escrituras como ensina o Novo Testamento e cada crente deve exercê-lo. Aqueles que são chamados com um dom ministerial específico também devem exercer para a edificação do corpo de Cristo. Aqueles que são chamados para um ministério local deve assim fazê-lo de acordo com o ensinamento das Escrituras, com as qualificações que nós apresentamos aqui, morais e sociais.
que possamos aplicar isso na nossa vida e que Deus o abençoe em nome de Jesus.